Como não ter preguiça? No Cortes do podcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um React genérico. Se você tem dopamina muito baixa, é como se você não ligasse o motor do carro. Os neurotransmissores, a importância dos neurotransmissores para poder funcionar. Já falou a palavra-chave dopamina. Dopamina que é o motor do carro, né? Que é o que faz o corpo funcionar. E as formas de intervenção elas vão ser pensadas a partir disso. Elas não vão ser tão pensadas a partir do sentido que o sujeito constrói, para, por exemplo, a preguiça dela, para o cansaço dela, para a indisposição dela. Não, isso fica em segundo plano, assim, talvez seja até a queixa, mas isso fica em segundo plano. O foco mesmo é resolver a questão do neurotransmissor para poder a pessoa voltar a pegar no tranco, né? Já que é uma metáfora automobilística, então é isso, pegar no tranco. Se você não está bem, não adianta só você tentar botar um aditivo lá para ver se funciona direito, mas tentar resolver de uma forma mais profunda. Mas não é isso que se faz hoje em dia, né? Hoje em dia a gente é muito na perspectiva do pega no tranco mesmo, toma um remedinho e segue a vida. Então vamos seguir aqui também para ver o que mais que ela tem para dizer. Nossa, então meu carro tá um Fusca. Nossa, meu carro sai ele vai e não vai. Ele só fica aqui, ó, virando a chavinha e não liga. Muito boa, cara, essa intervenção, muito boa. Cara, é bom, assim, é interessante ver esse tipo de intervenção. É legal ver um podcast que não é de alguém da área da saúde, porque as pessoas questionam, sabe? Isso é muito interessante. Olha a intervenção que tá sendo feita aqui, que o meu Fusca não funciona. Então, tipo assim, e aí, o que a gente faz, então, né, nesse caso? O que a gente continua colocando aditivo, pra resolver? Será que o problema não é outro, não está em outro lugar? Como é que só se resolve colocando mais aditivo? Eu tô assim. Tem alguma coisa pra estimular essa dopamina? A gente primeiro tem que dosar pra gente ver como vai estimular. Tem várias formas de estimular. Tem medicação? Tem. Ah, tá. Tem estimulação magnética transcraniana? Tem. Como que faz isso? Essa é o quê? É uma máquina? É uma máquina. Vou ouvir mais isso aí, antes de emitir uma opinião a respeito. Você faz o exame, consegue... Você tem que ver os exames, não é? Mas tem um exame pra isso? Tem. Aí Você tanto faz a neuroimagem, o mapeamento cerebral. A neuroimagem eu vejo as áreas do cérebro que funcionam mais ou menos. Por exemplo, lobo frontal, aqui na nossa testa. Aqui produz dopamina. Isso me dá atenção e concentração. Se eu tiver dopamina baixa aqui e essa área funcionando menos, aí eu tenho muita dificuldade de me concentrar e fazer as coisas e dar o motor de arranque, entendeu? Nossa, eu tenho que trocar de carro. Sabe? Tenho que trocar de carro. Muito bom. Mas olha aí, ó, que interessante ela foi falando. Sobre todo o processo, né? Sobre todo o avanço científico aí, o avanço, né, nas ciências do cérebro, em relação a como é que é feito esse processo do diagnóstico. Diagnóstico entre muitas aspas, né? Mas assim, como é que é feito esse processo para pensar o que está acontecendo, o que não está e tal, para dosar, e aí qual é o estímulo que a gente vai fazer, e aí tem remédio, e aí tem estimulação transcraniana, que é uma evolução, uma forma menos agressiva do eletrochoque. Tem gente que eu vou estar ouvindo isso aqui não vai gostar do que eu estou falando, mas veio daí, né? A gente tem que lembrar de onde é que veio esse tipo de técnica aí. E é isso, e os exames de neuroimagem, tá, todo esse mapeamento, tudo muito certinho, muito organizadinho, para poder entender como é que o cérebro da pessoa está funcionando, quais são as áreas que estão acendendo lá no examezinho lá de imagem, para poder a partir daí ter uma noção de como é que se pode intervir, né? Mas é o que eu estou colocando em questão o tempo todo aí, quando eu falo do sujeito cerebral, quando eu falo dessa perspectiva do nosso tempo também, de tratar as coisas a partir dessa perspectiva. Essa perspectiva onde o que se vai levar em consideração é apenas o funcionamento cerebral. Porque é como se, percebam na fala dela, é como se o funcionamento cerebral ele resumisse tudo. Tipo assim, o cérebro é um mapa do resumo do que é o mental, e basta entender como é que o cérebro funciona para poder intervir. Olha aí, é quase um milagre, é quase uma explicação milagrosa, mas não tem nada de milagre, nada de mágica, é ciência hoje em dia isso aí, né? Mas a questão que vai sendo colocada por mim, a partir das leituras que eu faço, da crítica a isso, né? É pra gente colocar um pouco o pé no freio, mantendo
a metáfora aí do episódio, botar um pouco o pé no freio em relação a esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, para ver o que está por trás dele, né? O que vai sendo construído a partir dele, que lógica é essa, em que parece que o sujeito ele adoece pelo cérebro, e ele vale só pelo cérebro dele, ele vale pelos neurotransmissores, que tem o que não tem no cérebro dele. Então, que lógica é essa que vai se construindo hoje em dia? A serviço de quê? Tá? No episódio anterior, né, no corte anterior desse react, eu estava falando sobre como que a noção de patológico ela foi se transformando e como que hoje ela acaba se aproximando mais a uma certa ideia de limitação para a produtividade. E esse tipo de intervenção que vai sendo produzida para dosar, para medir a quantidade de neurotransmissores, para ver se está tudo certo, se não está, se está nos níveis adequados, isso aí tudo, e como é que vai sendo feito esse tipo de intervenção. Essa perspectiva ela acaba deixando de lado quais são os sentidos que a pessoa vai construindo para o próprio processo de adoecimento dela, de sofrimento dela, e também ela acaba deixando de lado, ela acaba eclipsando, se a gente, para usar uma palavra, né, eclipsando no sentido de encobrindo mesmo algo e obscurecendo a possibilidade de a gente pensar que talvez as pessoas não adoeçam só por causa do cérebro delas. Talvez a pessoa esteja com preguiça, esteja cansada por causa de uma rotina extenuante, e que não é simplesmente você dar mais dopamina para ela, não é você dar mais serotonina para a pessoa descansar, ficar relaxada e conseguir dormir bem, não é da melatonina, que é um hormônio que facilita, que faz com que a pessoa durma. Não é só fazendo isso que a pessoa vai ficar melhor, que a pessoa vai ficar bem. No fim das contas, essa questão que foi colocada pelos hosts, de que nossa, meu carro não presta, eu tenho que mudar de carro, né? Talvez a questão não seja mudar de carro, mas a questão seja ver como é que esse carro está sendo utilizado. Pensar como é que esse carro está sendo utilizado. Será que ele não está sendo usado demais? Será que o motor do carro ele já não está sendo utilizado demais? É isso, pensar todo esse debate de ao invés de se questionar, todo o debate que está sendo colocado e que atravessa o discurso da doutora Ana, ele passa pela questão de qual é o aditivo que nós vamos dar, qual é o aditivo que nós vamos colocar nesse carro para que ele performe bem, para que ele continue performando. Só que essa questão ela acaba eclipsando, como eu falei, uma outra que deveria ser anterior, de se pensar, cara, será que esse carro não está rodando demais, não? Vamos ver por onde é que ele está andando, que está exigindo tanto desse carro. Todas essas outras questões que são anteriores, elas vão sendo eclipsadas, elas vão sendo reduzidas à questão de qual é o aditivo que nós vamos colocar. tem que fazer uma troca. Outro corpo, outra cabeça. Ô, doutora, sabe uma coisa? Ou então de outro estilo de vida.